Estamos em novembro, mês escolhido para celebrar a consciência negra e relembrar a luta diária contra o racismo e a desigualdade racial. A escolha desse mês é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, uma comunidade de negros fugitivos que se tornou o maior quilombo da América Latina, chegando a ter cerca de 30 mil habitantes. Esse e outros quilombos representavam a resistência à escravização. E até hoje, remanescentes desses grupos precisam lutar por seus direitos, que estão previstos inclusive na Constituição Federal. E muitas vezes essa luta é travada na Justiça. Confira comigo neste programa especial a decisão da Justiça Federal da Primeira Região, que reconheceu o direito de uma comunidade quilombola ao território tradicionalmente ocupado. Começa agora. Fica comigo. Luta, memória e respeito à ancestralidade marcam a formação do Quilombo Mesquita, uma região que fica em Cidade Ocidental, município goiano a quase 44 quilômetros de distância do centro de Brasília. Numa decisão emblemática, no dia 8 de julho deste ano, a Justiça Federal da Primeira Região reconheceu o direito desse povo à regularização fundiária. Você vai acompanhar um pouco da história dos que lutaram e lutam em busca de dignidade e de respeito à terra em uma reportagem especial, com produção de Fátima Uchoa e narração de Roberta Nunes. Para quem descende de antepassados que carregam as marcas profundas da escravidão, a liberdade tem um peso diferente. Ouça o que diz o agricultor quilombola Aldênio Lisboa. Se for para mim ir para a cidade, eu acho que eu já tinha morrido. Porque eu não nasci e criei aqui, me vi aqui, e ir para a cidade, para mim eu sinto como eu estou preso. Olho para um lado, vejo muro, olho para o outro muro. Mesmo para os mais jovens, não é muito diferente. Confira o que diz a estudante universitária Danusa Benedita. Ficar no quilombo é o que rege a minha vida. Não, sair daqui não é uma possibilidade, nunca foi e nem vai ser. Uma relação com a terra e com a natureza que vem de muito tempo, como conta a senhora Joana Benedita Pereira, com a sabedoria de quem já viveu mais de um século. Minha filha, nós só vivia roçando pasto, capinando de enxada na roça. Era essa luta toda, cortando cana, fazendo rapadura, fazendo marmelada. Era essa vida. Todas essas vozes são de moradores do Quilombo Mesquita, uma comunidade localizada em Goiás, para quem uma decisão da Justiça Federal da Primeira Região ressoou como um marco histórico. No dia 8 de julho de 2025, foi reconhecido o direito ao território ancestral, onde diversas gerações de descendentes de escravos vêm morando há mais de 300 anos. E não se trata apenas de terra. O reconhecimento oficial do território da comunidade do Quilombo Mesquita pela Justiça diz respeito à identidade, à preservação histórica e cultural. É uma decisão emblemática que uniu direito e ciência. Como explica o professor da Universidade Federal de Goiás, o arquiteto urbanista Gabriel Ramos. Montamos uma equipe multidisciplinar a partir da solicitação da Justiça Federal para avaliar de maneira técnica, científica, a ancestralidade, a identidade quilombola e a relação com a comunidade com o seu território. Minha contribuição foi tentar analisar a morfologia urbana, os acessos, a infraestrutura, o saneamento, a tipologia das construções, a relação do quilombo com os núcleos urbanos do entorno, além de entender sobre a própria legislação urbanística, tanto da municipal quanto federal, pela disputa sobre o território. As professoras antropólogas se pautam pelo método da etnografia, com o qual há um envolvimento muito profundo com as pessoas ali, tentar entender as partes que estavam ali reivindicando o território, mas o trabalho foi extremamente dialógico, na verdade se pautou nisso, com a comunidade local, com aqueles que estão ali há muito mais tempo, com pessoas que estavam disputando ali também o local, enfim, pessoas que supostamente eram proprietários de terra.
Além de solicitar o estudo técnico, o juiz federal Tarcis Augusto de Santana Lima, da Subseção Judiciária de Lusiânia, em Goiás, também visitou o quilombo. Um gesto que fez com que a comunidade se sentisse acolhida e respeitada, como revela o quilombola Genivaldo Pereira de Souza. Pelo fato de a gente ter passado tantos anos lutando por esse direito e agora o juiz veio fazer todos esses estudos, trazer pessoas capacitadas para reconhecer e ver a nossa área aqui, que nós somos descendentes de quilombolas, nós somos descendentes de escravos, né? Essa área é uma área que nossos antepassados deixou para a nossa família aqui. O juiz analisou tudo direitinho e viu que esse direito é nosso, da nossa família quilombola. Falando em estudos técnicos e pesquisas, pela primeira vez o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2022, o IBGE, identificou a população quilombola enquanto grupo étnico, como explica a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes. É um censo que nos traz pela primeira vez ao conhecimento do Brasil como um todo, né, seja dos órgãos, seja da própria população quilombola, seja da sociedade em geral, o quanto de quilombolas nós temos no Brasil, quantas pessoas quilombolas existem no Brasil, que é 1.330.186 pessoas quilombolas. Mas além desse total, nos permitiu também saber pela primeira vez onde que se concentra essa população. E a gente vê que mais de 65% da população quilombola está concentrada na região do Nordeste do Brasil, em duas grandes UFs, né, Maranhão e Bahia, sendo que a Bahia é aquela que tem a maior parte da população. E entre os dados desse censo estão os do Quilombo Mesquita, liderado por Sandra Pereira Braga, coordenadora executiva da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Segundo ela, a comunidade conta atualmente com quase 3.500 habitantes, vivendo em 4.200 hectares de terras que, depois da sentença da Justiça Federal, estão em fase de regularização. Esses quilombolas precisam serem livres e continuarem livres, morando em seu território com dignidade, porque nós aqui não estamos tirando nada de ninguém. Apenas estamos preservando e cuidando desse legado que nós recebemos. Esse direito, ele é nosso e ele tem que continuar. Não podemos deixar que as pessoas tirem o direito dos netos, dos bisnetos, de tantas outras gerações futuras que precisa continuar. A decisão judicial foi tomada em ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal contra o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O procurador federal José Ricardo Teixeira, atuante no caso, pontuou as principais dificuldades no processo de regularização fundiária da comunidade mesquita. Já tínhamos um inquérito civil tramitando havia mais de 10 anos, né? Além da omissão do INCRA, a gente pode dizer uma dificuldade interna da própria comunidade, porque há dissidentes, né, que não concordam em retomar e reconhecer o projeto de vida coletivo, que é o quilombo, né, o reconhecimento da comunidade enquanto quilombola. O terceiro, eu diria que é a pressão imobiliária, né, a proximidade da terra, do território mesquita de Brasília, fez crescer os preços, né, e os interesses em colocar lotes e parcelas da terra à venda para o setor imobiliário. O procurador também salientou o embasamento jurídico da ação civil pública, consolidando a sentença que resultou na regularização fundiária da região. O grande momento dessa sentença é quando ela reconhece, né, o relatório técnico de identificação, o RTID, do INCRA, que é o documento que realmente estudou e validou e reconheceu a comunidade, definiu o território, né? O que cabe agora é aplicar o direito, né? O fato já está definido. Aplicar o direito é o quê? Realmente entregar as terras, emitir os títulos, que no caso é um título coletivo, né? Esse é o regime jurídico da propriedade quilombola, é um título coletivo, não pode vender, não pode alienar, não pode ser tomado. Isso já é reconhecido na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do decreto 4887, que regula esse processo de demarcação, titulação, né?
e essa decisão tem efeito vinculante. O decreto diz expressamente que a titulação é coletiva, e é assim que espera que o MPF que o INCRA conduza nesse sentido e entregue todo o território à comunidade. E nós fomos atrás de uma resposta do INCRA sobre o que representa o relatório RTID no contexto da demarcação fundiária e quais os próximos procedimentos para a efetiva titulação do Quilombo Mesquita. Confira o que nos explicou a superintendente do INCRA no Distrito Federal, Cláudia Farinha. O relatório técnico de identificação e delimitação é fundamental porque consolida o pleito da comunidade e garante a base legal para a regularização fundiária. Com a decisão judicial, o próximo passo imediato do INCRA é publicar a portaria de reconhecimento. A partir daí, inicia-se o processo de desintrusão, que é a retirada das ocupações não quilombolas da área reconhecida. Essa etapa ela é decisiva para que possamos avançar até a titulação definitiva do território. É o que mais espera a comunidade mesquita, garante Sandra Braga. Há muitas paredes, há muitas travas que precisamos dessa liberdade aqui dentro. O direito da água, que muitas águas aqui são cortadas, que os quilombolas não têm o direito nem de limpar o seu rego, porque a pessoa que está não permite esse acesso dos quilombolas. É ter vida plena no nosso território, o direito de ir e vir. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter área para plantar. Nós precisamos ter área da agricultura, nós precisamos ampliar o nosso território, recuperar áreas degradadas. O caso do Quilombo Mesquita simboliza uma vitória que ultrapassa os limites do judiciário. Que essa decisão não seja um ponto final, mas um recomeço com dignidade, respeito e pertencimento para o Quilombo Mesquita. Termina agora o painel de notícias, mas você pode continuar sabendo do que acontece na Justiça Federal nas redes sociais. Inscreva-se no canal do YouTube do TRF1 e siga a gente no Facebook e no Instagram. E na semana que vem estou de volta com mais uma edição cheia de novidades. Até a próxima. Tchau!